Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e nosso pensamento. Em Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E aqui ele estava dizendo que as nossas aflições, a gente deve se alegrar nas nossas aflições. Porque se você não está sendo condenado por algo errado que você fez, se as suas aflições são conflitos internos justamente porque você está se culpando por algo que não está fazendo certo, ou que você está fazendo o que Deus não quer que você faça. Não é que você está pecando, é que você entra num conflito, num dilema de que você poderia fazer mais, né? Então, é uma aflição positiva porque a gente sabe que está lutando contra a carne para viver do Espírito. Não é um crime, né? Não é um pecado que a gente cometeu, que a gente está pagando por isso, não. A gente está passando por momentos de aflições, com conflitos sobre o que é certo e o que é errado. E aí em 1 Pedro, no versículo 5, capítulo 1, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ele está dizendo, no versículo 4 primeiro, ele fala que Jesus tem dado para nós grandes e preciosas promessas, para que por ela nós fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui ele está dizendo que por intermédio de Jesus a gente escapou da concupiscência e da corrupção. Mas aí lá no versículo 5 ele fala: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e na virtude acrescenta a ciência. Então ele está dizendo, você tem que ter fé, virtude, ciência. No 6 ele fala, você tem que ter temperança, paciência e piedade. No 7 ele fala, você tem que ter amor fraternal e caridade. Aí ele fala, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento, nem vocês estarão estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que se a gente tiver todas essas qualidades, né? Que é a fé, a virtude, a temperança, a paciência, a piedade, a ciência. Ciência é entendimento, discernimento. Eu creio né? Mas aí pesquise um pouco mais aí para vocês saberem. A caridade e o amor fraternal, se a gente tiver todas estas coisas, a gente não ficará ociosos. Pesquise aí o que significa ociosos. E nem ficaremos estéreis. Eu, no meu conhecimento, no meu entendimento aqui, eu entendi que a gente não vai ficar ociosos, quer dizer, sem ter o que fazer, sem trabalhar para Deus, sem entender como levar o evangelho. A gente vai produzir fruto, porque o que é uma pessoa que não é estéril? É uma pessoa que produz fruto. Então, a gente vai produzir fruto, nossos próprios frutos de arrependimento, fruto bom, árvore boa que produz bom fruto. E a gente não vai ficar ociosos, a gente vai ter o que fazer, porque a gente vai ter desejo ardente no coração e amor fraternal. A gente vai ter vontade de ajudar o próximo em todo momento, a gente vai ter vontade de salvar almas em todo momento. Então eu creio que nesse sentido era isso que ele estava dizendo. Glória a Deus. E eu fico muito feliz de ter sido convencida nesse sentido, para a honra e glória do Senhor. Em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Ele está falando dos falsos profetas, das pessoas que falam errada a palavra do Senhor, não por amor, mas às vezes por dinheiro e também convertendo a palavra para um outro sentido que não é o sentido que Jesus quer. É por isso que eu falo para vocês que precisa vocês mesmos buscar a verdade. Pedir revelação da parte do Espírito Santo e ler a Bíblia. E ouvir outras pessoas falando também, entende? Versículo 20. Porque depois deles terem escapado das corrupções do mundo, que foi o que Pedro falou no capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 4, que a gente escapou da corrupção do mundo. E que a gente precisa ter diligência e buscar fé, mansidão. Depois vocês lêem lá. E ele fala, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês foram outra vez, depois que vocês escaparam da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês voltaram outra vez a ser envolvidos nas coisas da concupiscência e vencido. Então, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. É igual aquilo que Jesus falou. O espírito imundo, quando ele sai da casa dele, ele habita numa casa, está repreendido, que Deus vai repreendendo todo o mal sobre a nossa vida. O espírito imundo está sobre a casa. E ele sai da casa. Mas quando ele volta, ele vê que a casa está adornada e varrida, ele vem e traz mais 7. Então, o que acontece? Quando a gente sai de um pecado, sai de uma coisa ruim, a gente precisa não voltar para aquelas práticas novamente. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, ele falou, perdoados estão os seus pecados, vai e não peque mais. Então, é sobre isso, a gente tem que tentar e fazer o nosso máximo para não continuar nas mesmas práticas antigas. No versículo 21, ele fala, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que vocês conhecendo o caminho desviado do santo mandamento que lhes foi dado. Então, para a gente que já conhece a verdade, o melhor é que a gente permaneça no caminho certo. Deus falou para Josué, você siga em frente, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E a gente tem que pensar assim, a gente não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O nosso caminho é Jesus e a gente tem que seguir rumo ao céu. No versículo 22, ele fala, porém sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca já lavada voltou a rolar na lama. É muito forte isso. Quer dizer, você estava sujo, você estava na imundícia, você estava fazendo coisa errada. Jesus veio, te mostrou como que deve fazer e você esqueceu o que Jesus disse e voltou para fazer todas as práticas erradas que não era para fazer, você voltou a fazer. Então, em nome de Jesus, é para ontem, arrependa, né? Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Jesus com virtude. Voltando ao versículo 5. Pondo nisto mesmo a diligência, acrescenta a vossa fé virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Porque se você tiver tudo isso em você mesmo, você não vai ficar sem produzir fruto. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco. Ele não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.